Veja agora no Jornal da TVTC, Artung ordena obras de fechamento da barragem de Pinheiros e prega a reconstrução ambiental para produzir água. Secretário Otaciano comemora a possibilidade concreta de importar até 200 mil toneladas de milho da Argentina este ano. Uma entrevista com o diretor do Sindipetro e vereador Enéas Anelato. Ele fala da luta do sindicato para barrar a venda de 14 campos terrestres de petróleo em São Mateus. E você vai ver também. Homem leva 5 tiros e morre na porta de igreja. Segunda-feira, dia 30 de maio, o Jornal da TVTC está no ar. Boa noite. Não adianta ter uma caixa d'água se não tiver água. O governador Paulo Artung apontou essa lógica durante a cerimônia de assinatura da ordem de serviço da obra de fechamento da barragem do rio Itaúninhas, hoje em Pinheiros. Artung citou o exemplo de São Paulo, que tem o maior reservatório da América Latina, o do sistema Cantareira, mas passou recentemente por problemas de abastecimento. Na visão do governador, é preciso aliar o trabalho da reservação à produção de água, por meio da recuperação ambiental. As obras da barragem de Pinheiros, Boa Esperança, no rio Itaúninhas, foram retomadas depois de mais de 10 anos paradas. A represa começou a ser construída em 2003. Será a maior do Espírito Santo, com capacidade de armazenamento de 17 milhões de litros de água. O governador Paulo Artung participou da cerimônia que marcou o reinício das obras, com a presença também dos prefeitos Antônio Machado, de Pinheiros, e Romualdo Milanese, de Boa Esperança, além do secretário estadual de Agricultura, Otaciano Neto, do senador Ricardo Ferraço, do deputado federal Jorge Silva, dos deputados estaduais Gildevan Fernandes e Freitas, do secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Roberto Ferreira, e outras autoridades. Artung destacou que o governo do estado assumiu a obra por meio do programa de construção de barragens. O investimento é de R$ 4.900.000. O governador ressaltou que a barragem é uma importante obra de engenharia que vai auxiliar no armazenamento de água para o consumo humano, desenvolvimento da agricultura e possibilitar a geração de novas atividades turísticas na região. Hoje nós temos um fundo para financiar aproximadamente 33 barragens. Essa aqui é uma, nós temos mais 32 barragens que nós estamos financiando. Algumas estão em fase de projeto, inclusive algumas em parceria com a própria Cesan. Outras já estão sendo licitadas para serem construídas, né? E essa aqui foi licitada para poder terminar essa obra extremamente importante, né? Isso aqui teve muito trabalho, né? Muita articulação, muita movimentação para que chegasse a esse ponto. Isso aqui é um exemplo para o Estado. Para garantir a sustentabilidade dos povos aqui nesse Estado, precisa de exemplos iguais a esse aqui. A quantidade de oportunidade que vai gerar aqui para a atividade do turismo, do agronegócio, não quer dizer, está muito feliz, muito grato ao governo do Estado. O secretário Otaciano Neto reforçou a importância da conclusão da obra para a população dos municípios que estão à volta da barragem. Ele destacou também a necessidade da preservação do reflorestamento da mata nativa da região para auxiliar a reservação hídrica. São 256 campos de futebol de área inundada. É muita água, a maior barragem do estado do Espírito Santo, e tem muita coisa de obra complementar. Só de cerca são 37 quilômetros de cerca refeitas nesse projeto. E depois dessas obras complementares estarem concluídas, a gente vai poder entrar fazendo a retirada da vegetação do leito do rio Itaúninhas, e para que a gente possa, no final de 6 meses, está preparado para começar o enchimento da barragem. O senador Ricardo Ferraço e o deputado federal Jorge Silva reforçaram a importância do fechamento da barragem, com a inundação de cerca de 270 hectares em uma extensão de aproximadamente 10 quilômetros. Eu era secretário da Agricultura em 2002 e nós viemos aqui, Gidevan, nós viemos aqui, Antônio, acompanhado dos nossos amigos da região, Romualdo. Essa obra já existia.
Também os deputados Gildevan Fernandes e Freitas enalteceram o governo do estado pela ação. A capacidade de armazenamento da barragem de Pinheiros será de 17 bilhões de litros de água, a quantidade suficiente para abastecer uma população de 310 mil habitantes por um período de 1 ano, ou para irrigar 5 mil hectares de café por meio de gotejamento. Quero aqui agradecer ao nosso governador Paulo Artung. Uma época de crise, dificuldades financeiras, mas o governador Paulo Artung, compreendendo a crise hídrica, compreendendo a importância dessa obra, desse barramento para Boa Esperança, para Itaúninhas, para a região, ele investe aqui um recurso significativo. A prioridade nesse momento é recursos hídricos e penso que todos os governos municipais do estado e da União precisam observar que a região sudeste do país passa por um momento histórico de carência de recursos hídricos. Então, no nosso estado, o governador Paulo Artung vem intensificando ações para combater o momento que a gente vive de carência de recursos hídricos. As obras de conclusão da represa de Pinheiros Boa Esperança consistem no fechamento da barragem, na delimitação de recuperação das áreas de preservação permanente e na limpeza e preparação da área que será alagada. Serão reflorestados aproximadamente 100 hectares no entorno da barragem, cumprindo a exigência legal de manter como área de preservação ambiental, APP, uma faixa de 30 metros a partir da margem da represa. É bom lembrar que no dia 5 de maio, o governo do estado decretou situação de emergência em todo o território do Espírito Santo em virtude da grave estiagem. Partidos políticos fazem reunião conjunta para debater as eleições de outubro. O encontro aconteceu sábado no auditório da FVC. Presidentes, membros de comissões municipais e pré-candidatos de 7 dos 11 partidos convidados participaram de um encontro articulado pelo PRB. O presidente Francisco Leira destaca que o objetivo da reunião foi conscientizar os representantes das legendas a fazerem uma campanha limpa, com foco nos princípios da moralidade e do respeito, buscando o desenvolvimento do município. Os partidos estão reunidos aqui, que é para todos os pretensos candidatos se conhecerem, né, se confraternizarem e, ao mesmo tempo, receber aquela palestra de conforto para o período das eleições que se aproximam. Os líderes dos partidos falaram sobre os projetos para as eleições deste ano e destacaram como estão organizando as pré-candidaturas a prefeito e vereadores. A gente está sempre discutindo as questões, não só de eleição, mas como também as questões do município em si, então o tempo inteiro a gente faz isso. A perspectiva do PMDB é juntar as forças, nós já temos pré-candidato a prefeito, pré-candidatos a vereadores. Temos nos reunido e buscando essa alternativa para São Mateus. Segundo Francisco Leira, o PRB já tem pré-candidato a prefeito definido, Pedro Remeli. Foi candidato a deputado federal, candidato a prefeito nas eleições anteriores. Então ele é o nome do partido para disputar as eleições municipais. O pré-candidato a prefeito do PMDB é Cássio Caldeira e a pré-candidata do PT é Jaciara Teixeira. A mesa de honra foi formada também pelo vice-presidente do PDT, Carlinhos Simeão, o presidente do PTC, José Geraldo, e representante do Partido da Mulher Brasileira, PMB, Florisvaldo Alvarenga. Os líderes partidários ressaltaram a importância do encontro. A gente está ampliando as nossas reuniões, que são constantes, né? A gente ampliou com os nossos pré-candidatos, com os filiados do partido, isso é muito importante. É a integração muito forte para o início de uma política para uma eleição de 2016 muito boa. A expectativa daqui para frente outros partidos virem também. 3 produtores rurais foram vítimas de um arrastão no córrego Santa Rita, zona rural de São Mateus. De acordo com a polícia militar, os ataques foram feitos por uma quadrilha num carro branco roubado. As vítimas disseram aos policiais que foram atacadas por 4 bandidos armados que exigiam dinheiro, armas e pimenta do reino.
2 propriedades foram invadidas. Segundo o boletim de ocorrência de uma propriedade rural, os bandidos levaram uma picape Estrada vermelha da vítima com eletrodomésticos, um telefone celular, notebook, violão, ferramentas, 2 botijas de gás, aparelho de som e até alimentos. De outra, roubaram uma moto CG Titan vermelha, um aparelho de TV de 32 polegadas, 2 relógios, um smartphone, uma botija de gás e 2 ventiladores. A moto foi recuperada pelos próprios moradores. O carro utilizado pelos criminosos, um Fiat Palio branco, foi localizado abandonado no bairro Bom Sucesso. Além dos 2 veículos, a polícia recuperou alguns pertences roubados das vítimas. Nenhum criminoso foi localizado. E ainda nesta edição você vai ver um homem executado ao sair de igreja. E já depois do intervalo, secretário Otaciano comemora a possibilidade concreta de importar até 200 mil toneladas de milho da Argentina este ano. Cuide da cidade que você gosta. Não jogue entulho na rua e nem em terreno baldio. O município foi notificado para se adequar à legislação federal e assinou o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, junto ao Ministério Público. Por lei, a Prefeitura não pode mais recolher lixo hospitalar e entulhos. Ela é responsável somente pela coleta do lixo domiciliar, aquele que é produzido em casa. Quem executa obras, reformas e demolições, poda árvores ou possui clínicas, farmácias, hospitais e similares, deve também fazer a destinação correta desses resíduos, contratando uma empresa especializada. Jogue limpo com a cidade, não jogue mais entulho na rua e nem despeje em terreno baldio. Providencie você mesmo a coleta. Prefeitura de São Mateus. FVC é a escolha certa para um futuro de sucesso. Qualifique-se em carreiras promissoras e garanta o seu futuro com um dos nossos cursos de graduação. Valorize sua carreira com nossos cursos de pós-graduação e mestrado em diversas áreas. FVC te prepara para ser o melhor. Não tem o FIES? Nós temos o FINED. Com o FINED fica mais fácil estudar e pagar. FVC, a faculdade aprovada pelos alunos e reconhecida pelo MEC. O Espírito Santo tem a possibilidade concreta de importar até 200 mil toneladas de milho da Argentina este ano. A informação é do secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, ao fazer o balanço da viagem comercial e diplomática com empresários dos setores de avicultura, suinocultura e pecuária de corte e leite à Argentina e ao Uruguai na semana passada. O presidente do Sindijores e diretor-geral da Rede TC de Comunicações, Márcio Castro, também integrou a comitiva e produziu material jornalístico exclusivo para a TV TC e para o jornal Tribuna do Cricaré. Em entrevista a Márcio, o secretário estadual destacou ainda outros resultados da missão capixaba aos países vizinhos. A gente teve a possibilidade de atores tão relevantes da agroindústria de alimentos, da agricultura capixaba, poder interagir, poder se relacionar, discutir possibilidade de parcerias, possibilidade de fazer novos negócios. Segundo, na Argentina, a possibilidade concreta de importarmos nesse ano até 200 mil toneladas de milho em função da diminuição do ICMS. O milho na Argentina, nos Estados Unidos, no Brasil, custa na fazenda do produtor basicamente o mesmo valor. A diferença está na logística de transporte e nos impostos. Como o governo do estado do Espírito Santo zerou o ICMS de importação do milho, a grande diferença está na logística. Trazer uma saca de milho do sul do Mato Grosso para o Espírito Santo custa R$15. Trazer milho da Argentina para o Espírito Santo, até as granjas, custa R$6. É uma diferença relevante e R$11 é o dinheiro que o produtor vai se apropriar. Então, esse aspecto é importante. A gente deve trazer até o final do ano 200 mil toneladas de milho para o mercado capixaba, que vai ajudar a desaquecer a especulação que está no mercado nacional e vai ajudar a abastecer com milho de boa qualidade e mais barato todos nós, os granjeiros, e também a nossa turma de produção de leite e confinamento de boi. Algum destaque a acrescentar, secretário? Eu acho que a agenda, a gente teve um apoio fundamental da Embaixada do Brasil na Argentina, uma Embaixada do Brasil no Uruguai.
através aqui do nosso embaixador Zé Carlos da Fonseca Júnior, a gente conseguiu, em pouquíssimo tempo, menos de 14 dias, construir uma agenda robusta, uma agenda relevante, onde tivemos com ministros de Estado, onde tivemos com presidentes de trades importantes, presidentes de associações das mais relevantes dos dois países, visitando empresas, visitando laticínios. A agenda certamente foi um ponto alto e que fez com que a turma toda ficasse motivada até o final. Um dos representantes do setor de avicultura na comitiva capixaba foi o empresário Ademar Kerkenhoff, da Quero Ovos Alimentos. Ele avaliou positivamente as reuniões de negócios na Argentina e no Uruguai. Temos um consumo aí semanal de 6 mil toneladas de milho, chegou em momento oportuno essa importação de milho, pela crise que estamos atravessando no Brasil nesse momento com o fornecimento de milho. Qual que é a expectativa de consumo mensal de milho? Nosso consumo mensal é de 6 mil toneladas por mês. Sim. E estava com dificuldade de abastecimento no mercado interno? Dificuldade no mercado interno de abastecimento, e essa alternativa de poder importar hoje da Argentina chegou no momento oportuno para poder nos abastecer de milho. Qual que é a produção mensal ou diária da sua empresa? Hoje estamos com a produção diária de 7 mil caixas de ovos, de 30 dúzias. Além da produção de ovos, vocês também produzem além da produção fertilizante, de ovos, né? Temos o produto, a matéria orgânica, que é o fertilizante orgânico, produzimos em média de 300 toneladas diárias. Ok. E sem esse milho que pode ser importado, como é que vocês estariam resolvendo isso, ou geraria desemprego? Olha, no momento, sem essa alternativa, a gente ficaria numa situação muito difícil, porque oneraria muito o custo. E, então isso poderia gerar alguma redução de plantel. O presidente da cooperativa Celita de Cachoeiro de Itapemirim, Rubens Moreira, também avaliou os resultados da comitiva capixaba na viagem internacional. Eu acho que o nosso objetivo principal foi cumprido, né? Nós iniciamos o negócio e vimos as possibilidades da aquisição de milho aqui na Argentina. E no Uruguai visitamos empresas do nosso negócio, empresas de laticínio, vemos como é que é organizada a produção lá. Eu acho que cumprimos o nosso objetivo, estabelecemos vários contatos, fomos muito bem recebidos por todas as visitas que nós fizemos, né, visitas comerciais e visitas técnicas. Eu acho que foi ótima viagem. Qual que é a necessidade de milho que vocês buscam suprir com essa viagem? Aproximadamente quantas toneladas mês? Olha, nós fabricamos a nossa ração através da Cacau, uma outra cooperativa que é afiliada conosco. Essa cooperativa do município de Castelo. Nós devemos gastar 1.000 toneladas em torno de 40 dias. Com a possibilidade que, à medida que agrava essa crise, nós gastamos mais milho. Então, eu acredito que 1.000 toneladas, foi o que nós compramos no primeiro momento, deve suprir nossa necessidade por 45 dias. Mas há a possibilidade de nós começarmos, além da ração, começar a fazer o fubá e o próprio milho em grãos para alimento de animais. Então, devemos aumentar o consumo disso aí. Acredito que 35 dias por aí deve cumprir. A previsão da Secretaria Estadual da Agricultura é que o navio com o primeiro carregamento de 25 mil toneladas de milho comprado na Argentina chegue ao Espírito Santo em julho. E você vai ver depois do intervalo a violência no fim de semana. Homem é executado com 5 tiros ao sair de igreja. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol,
balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Terça-feira de sol com algumas nuvens, não deve chover. Temperatura mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Conceição da Barra não há previsão de chuva, mínima de 21 e máxima de 30 graus. E vamos a mais destaques do plantão policial. 2 rapazes foram vítimas de um bando armado na estrada de acesso entre os bairros Rodocom e Morada do Lago. Eles contaram para a polícia que foram abordados por 3 criminosos em 2 carros. Uma Saveiro Cross branco e um Corsa vinho. No entanto, a vítima que conduzia o veículo tentou retornar e bateu num barranco. Os rapazes disseram ainda que foram ameaçados de morte pelos bandidos que tentaram dar partida no carro, mas não conseguiram, levando apenas um telefone celular e R$50 em dinheiro. Um homem foi executado depois de sair de uma igreja em Pedro Canário. Ele morreu no deslocamento para o hospital. A repórter Paloma Tomás tem os detalhes. De acordo com a polícia militar, o homem foi abordado por 4 homens encapuzados e armados. A vítima saía da igreja quando foi surpreendida pelos bandidos. Segundo testemunhas, eles chegaram empurrando os membros da igreja que estavam próximo à vítima, que ao perceber a ação saiu correndo, mas foi atingido por vários tiros. Ele foi socorrido e levado para o hospital Menino Jesus, mas já chegou morto. O médico que o atendeu disse que ele teve 5 perfurações, uma na face e 4 no peito. Testemunhas disseram à polícia que ele estava sendo ameaçado por 2 homens e que no dia do crime eles passaram em frente à igreja e pareciam estar à procura de alguém. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. De acordo com a PM, o homem tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e homicídio. E um rapaz de 19 anos foi preso no bairro Vitória, acusado de participar de um assalto minutos antes em uma mercearia no bairro São Pedro. De acordo com a polícia militar, 3 homens armados chegaram ao local, colocaram capuz, renderam o comerciante e clientes e levaram R$250 do caixa, a carteira de um cliente com R$150 e outros objetos. O dono da mercearia disse ainda que foi agredido com socos e que os 3 acusados haviam passado várias vezes diante do comércio antes do crime. Depois das buscas, os militares localizaram o rapaz escondido numa casa no bairro Vitória. Ele teria confessado a participação no crime, identificou os outros 2 acusados e disse que o trio é também responsável por assalto ocorrido no feriado de Corpus Christi, numa lanchonete no bairro Bom Sucesso. A polícia apreendeu também uma espingarda calibre 28 descarregada que teria sido utilizada pelo acusado detido. A Petrobras anunciou que vai vender os 14 campos terrestres de petróleo de São Mateus. A direção da estatal petrolífera alega que os campos colocados à venda possuem baixa produção. A repórter Paloma Tomás conversou com o diretor do Sindipetro, Enéas Anelato, que explicou que aproximadamente 1.500 trabalhadores diretos e indiretos estão envolvidos, resultando numa massa salarial de mais de R$6 milhões por mês. Enéas, que também é vereador, destaca as consequências da venda dos campos terrestres de petróleo e o que o Sindipetro está fazendo para impedir a ação. Ao meu lado está o sindicalista e vereador Enéas, que vai falar sobre a venda de campos terrestres da Petrobras em São Mateus. Enéas, como que o Sindipetro está se posicionando em relação a esse assunto? Olha, é uma situação muito preocupante. A Petrobras está em São Mateus há mais de 50 anos. Né? É a indústria mais importante que nós temos. Gera uma riqueza significativa para o município. E nós estamos muito preocupados porque a Petrobras anunciou a venda de alguns campos, mas isso a gente considera como a porta de saída da Petrobras do município. Então, São Mateus pode perder, sim, definitivamente a Petrobras. E a gente sabe o quanto é importante ter uma empresa do nível da Petrobras no município. Como que vocês avaliam essa posição da companhia? Então, depois que a Petrobras descobriu o pré-sal, essa grande reserva de petróleo, né, que chamou a atenção do mundo, essa produção pequena, que é uma produção em terra, a Petrobras colocou isso meio que de lado. Mas a gente sabe o quanto isso é importante. É claro que nós não podemos comparar a produção em terra com a produção no pré-sal.
Um poço do pré-sal, por exemplo, é 40, 100 mil barris diários. Aqui, toda a nossa produção aqui do Norte Capixaba gira em torno de 13, 14 mil barris. Mas isso é muito significativo para a região, porque de 2014 para 2015, o resultado da empresa foi de 350 milhões de lucro. Então, não é qualquer empresa no Espírito Santo que tem um resultado como tem a Petrobras no Espírito Santo. Nos campos terrestres, porque apesar de ser uma produção pequena, mas é significativa. Então, ela é importante, gera empregos, em torno de 1.500 empregos aqui diretos, fora os indiretos, e ela contribui muito para a economia local. E o pessoal, por exemplo, que acha que nós estamos preocupados só com o emprego do setor petróleo, do petroleiro, não. Isso vai dar um impacto no comércio, no serviço, quem tem filho na escola particular, quem usa os planos médicos, quem paga médico particular. Então, vai dar um impacto na economia, porque nós calculamos que com essa quantidade de trabalhadores próprios e terceirizados, é injetado na economia de São Mateus mais de 6 milhões de reais por mês. E isso, onde é que esse dinheiro é empregado? O trabalhador recebe o salário e vai gastar no comércio, né? Vai gastar aqui no supermercado, vai trocar um carro, uma moto. Então, esse dinheiro circula aqui. E São Mateus pode perder todo esse volume de recursos aqui na economia local. O senhor tem conhecimento de alguma venda já efetivada? Qual? Quem comprou? Não, a Petrobras anunciou agora em março. A gente vinha alertando isso já tem algum tempo, né? Alguns anos, que a Petrobras tem interesse de vender os campos terrestres. Ainda não tem empresa, mas nós sabemos que as grandes empresas, uma Shell, elas não têm interesse nesse petróleo aqui em área terrestre. Ela tem interesse no pré-sal, na grande produção. Possivelmente vai vir empresas pequenas. Com isso, vai dar um impacto negativo no salário dos empregados, porque uma empresa pequena não vai ter a mesma quantidade de empregos que tem uma empresa grande. Por exemplo, a Petrobras ela tem toda uma equipe que faz inspeção em equipamentos, né? Tem toda uma equipe que cuida da questão ambiental, na questão de segurança. Uma empresa pequena, ela vai só tirar o petróleo, vai se preocupar só com a produção e não vai cuidar dessas questões. Então, vai ter impacto também ambiental, na referência do emprego, dos salários. Então, a qualidade dos salários vão ser reduzidos, porque nós já temos experiência de empresa privada, que atua no município, empresa privada no setor petróleo, que a referência de salário é muito baixa. E também em outros estados. Então, nem se compara a qualidade dos salários, dos empregos e a quantidade. Quais são as empresas que já manifestam interesse pelo negócio? Então, ainda não tem não foi colocado ainda essa manifestação. Mas uma grande empresa ela não tem interesse aqui no município de se instalar aqui. As grandes empresas, né, elas estão procurando mudar o marco regulatório do petróleo para a questão da exploração do pré-sal, que é uma outra questão. Fica para a gente simplesmente as empresas pequenas que não vai ter a mesma qualidade, então vai ser ruim para São Mateus. Outra questão, São Mateus, o ano passado, recebeu 32 milhões e 600 mil reais de royalties do petróleo. Uma empresa pequena também não vai fazer a medição e o repasse como faz a Petrobras hoje sobre a questão dos royalties. Então, o município também vai sofrer um impacto com relação à receita dos royalties do petróleo. Tem algo sendo feito para tentar impedir que isso aconteça, essa venda? Então, nós estamos muito preocupados, mas nós estamos também tomando algumas ações. No dia 8 de junho, nós vamos fazer uma audiência pública, vai ser na Assembleia Legislativa, porque nós vamos mostrar para os deputados estaduais o quanto isso vai impactar no município. Estamos fazendo reuniões aqui com a Senor, chamamos a reunião agora vamos fazer com o CDL, com a classe médica, chamar vários segmentos da sociedade de São Mateus, para a gente fazer uma grande campanha que a Petrobras não venda os campos, né? A Petrobras alega que esses campos já produziram, né? E hoje produz muito pouco. E a gente sabe que, na verdade, as empresas ela têm interesse, não vai ser só pegar o osso, ela quer o filé, né? Quer as áreas de maior produção. Então, nós estamos fazendo todo esse movimento, queremos chamar a população para participar. Nós estamos colhendo um abaixo-assinado também para apresentar para o governador, apresentar para a diretoria da Petrobras, para o governo federal, para a gente barrar essa venda, porque vai ser muito ruim para São Mateus e para a região aqui norte capixaba. Enéas, muito obrigada pela sua entrevista. André, é com você. De acordo com o Sindipetro, está prevista a concessão de 26 campos terrestres de petróleo nos municípios de São Mateus, Jaguaré, Conceição da Barra e Linhares.
Esta edição está terminando, você pode rever as reportagens de hoje acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. TVTC, a televisão da gente. Uma boa noite para você.